Boa noite a todos. 16/3/2026. Quarta sessão ordinária de 2026. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para a instalação desta sessão, sigo com a leitura da citação bíblica. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Tá registrando. Está participando online a vereadora Renata Aparecida de Freitas Rodella e a vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Solicita a leitura da ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 2 de março de 2026. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da terceira sessão ordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026, realizada às 20 horas do dia 2 de março de 2026, no recinto da Câmara Municipal de Herculândia, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariado pelos vereadores, primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Cristian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, Tatiana de Oliveira Campos, Marcelo Edgar da Silva e Vitor Henrique Costa. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. O presidente seguiu solicitando a leitura de uma citação bíblica. O presidente solicitou a leitura da ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 19 de fevereiro de 2026, que após lida foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a leitura da ata da quarta sessão extraordinária, realizada no dia 19 de fevereiro de 2026, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou a leitura de matéria do expediente, correspondência do Legislativo, leitura das indicação número 25/2026, de autoria do vereador José Reinaldo de Carvalho, indicação número 26 e 27/2026, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, indicação número 28/2026, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que após lida foram devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Leitura do requerimento número 3/2026, de autoria dos vereadores João Severino da Silva, Marcelo Edgar da Silva e Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, sobre o questionamento sobre a Lei Federal número 15.236/2026, que após lido foi discutido e votado por unanimidade. Leitura do requerimento número 4/2026, de autoria dos vereadores Marcos Francisco da Silva Sanches, João Severino da Silva e Marcelo Edgar da Silva, sobre a obra da Praça do Bairro Bandeirante, que após lido e discutido foi votado e aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 2/2026, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos e Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, que dispõe sobre a vedação e nomeação e designação ou posse no âmbito das administrações públicas, direta ou indireta do município de Herculândia, de pessoas condenadas por crimes contra a mulher e feminicídio, e da outras providências, que após lido foi encaminhada às comissões competentes. Leitura da emenda número 1/2026, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo. Correspondência do Executivo. Leitura do projeto de lei número 1/2026, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o artigo 2A à lei número 2624, de 5 de novembro de 2003, para dispor sobre a sua regulamentação, que após lido foram encaminhadas às comissões competentes. O presidente franqueou a palavra no expediente, onde quem fosse fazer o uso que fizesse a inscrição. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos fez o uso, onde agradeceu a todos presentes e discorreu sobre sua indicação número 28/2026.
e sobre o projeto de lei número 2/2026 de sua autoria, e da vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela. E por fim discorreu sobre a emenda número 1/2026, que na ordem do dia o presidente solicitou a leitura do projeto de lei do Legislativo número 1/2026, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar gratuitamente abafadores de ruídos para crianças com transtorno de espectro autista, TA, com hipersensibilidade auditiva, no âmbito das instituições públicas de ensino e outros ambientes públicos coletivos e da outras providências, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia, aonde foi discutido e votado em primeira votação, e foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. Leitura do projeto de lei do Executivo número 9/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana de loteamento irregulares que o município de Herculândia tenha sido parcelador, em conformidade com a Lei Federal número 13.465/2017 e da outras providências, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Foi discutido e votado em primeira votação, onde foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. Leitura do projeto de lei do Executivo número 10/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e instituição da Câmara de Mediação e Conciliação do município de Herculândia e da outras providências, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Foi discutido e votado em primeira votação, onde foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. Leitura do projeto de lei do Executivo número 12/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário no âmbito da administração pública municipal de Herculândia e da outras providências, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Foi discutido e votado em primeira votação, onde foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. Leitura do projeto de lei do Executivo número 13/2026, de autoria do Poder Executivo, que estabelece normas de funcionamento dos cemitérios municipais de Herculândia e da outras providências, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Foi discutido e votado em primeira votação, onde foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. Leitura do projeto de lei do Executivo número 15/2026, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa de adoção de espaços públicos no município de Herculândia e da outras providências, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Foi discutido e votado em primeira votação, onde foi aprovada por unanimidade por todos os presentes. O presidente franqueou a palavra para explicação pessoal, onde o vereador Lorival Bonfim Rocha fez o uso, agradeceu a presença de todos e discorreu sobre a sua viagem que fez no dia 24 e 25 de fevereiro e o que foi feito e conquistado. Discorreu sobre o CMDCA e sua importância e parabenizou todas as mulheres pelo dia 8 de março. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos fez o uso, onde agradeceu o vereador Lorival Bonfim Rocha pela parabenização do Dia das Mulheres, desejou o parabéns para todas as mulheres e fez convite para todos no dia 12 de março, às 19h30, sobre a palestra de Educação Financeira Doméstica, com o apoio do Sicredi, que no dia 31 de março também realizará o lançamento do Semear e Cuidar. E discorreu sobre a mamografia, discorreu também sobre o evento do MCDCA e sua importância. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, anunciando que a 5ª sessão extraordinária ocorrerá logo em seguida, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata.
Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura da ata da 5ª sessão extraordinária de 2026. Câmara Municipal de Horcolândia. Ata da 5ª sessão extraordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026. Realizada às 21 horas do dia 2 de março de 2026, no recinto da Câmara Municipal de Horcolândia, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Horcolândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores: primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiane de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, João Severino da Silva, Tatiane de Oliveira Campos, Elorival Bonfim Rocha e Vitor Henrique Costa. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, solicitando a leitura do edital de convocação. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura do edital de convocação e da emenda número 1/2026, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo, que teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei do Legislativo, número 1/2026, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos, que autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar gratuitamente abafadores de ruídos para criança com transtorno de aspecto autista, TA, com hipersensibilidade auditiva, no âmbito das instituições públicas do ensino e dos ambientes públicos coletivos e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei do Executivo número 9/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana de loteamentos irregulares e que o município de Horcolândia tenha sido parcelador, em conformidade com a Lei Federal número 13.465/2017 e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei do Executivo número 10/2026, que dispõe sobre a criação e instituição da Câmara de Mediação e Conciliação do município de Horcolândia e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei do Executivo número 12/2026, que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário no âmbito da administração pública municipal de Horcolândia e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei do Executivo número 13/2026, que estabelece normas de funcionamento do cemitério municipal de Horcolândia e da outras providências, bem como a leitura dos seus pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei do Executivo número 15/2026, que institui o programa de adoção dos espaços públicos no município de Horcolândia e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, anunciando que a 6ª sessão extraordinária ocorrerá logo em sequência, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada.
Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura da ata da 6ª sessão extraordinária de 2026. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da 6ª sessão extraordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026, realizada às 21h10 do dia 2 de março de 2026, no recinto da Câmara Municipal de Herculândia, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores. Primeiro secretário, Marcelo Edgar da Silva, e pela segunda secretária, Tatiane de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Renata Aparecida Castro Freitas Rodella, João Severino da Silva, Tatiane de Oliveira Campos e Lorival Bonfim Rocha e Vitor Henrique Costa. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, solicitando a leitura do edital de convocação. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura das emendas número 1/2026, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo, que teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a 4ª sessão ordinária ocorrerá no dia 16/3/2026, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Correspondência do Legislativo. Solicita a leitura das indicações número 32/2026, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, 33 a 35 de 2026, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Câmara Municipal de Herculândia. Indicação número 32/2026. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que denomine o prédio da Secretaria Municipal de Esporte como Adelmo de Oliveira. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo denominar o prédio da Secretaria Municipal de Esporte em homenagem ao senhor Adelmo de Oliveira, cidadão que dedicou grande parte de sua vida ao município de Herculândia, contribuindo especialmente para o incentivo ao esporte. Nascido em 21 de dezembro de 1938, na cidade de Marília, filho do senhor Leucídio de Oliveira e da senhora Elvira Rodigueri de Oliveira, mudou-se ainda criança para Herculândia, onde construiu sua história. Em 1969, constituiu sua família ao casar-se com a senhora Maria Aparecida Catelli de Oliveira, com quem teve 2 filhos, Adriana e Adelminho, e 4 netas, Giovana, Larissa, Isabela e Júlia. Em abril de 1963, ingressou na Prefeitura Municipal de Herculândia, iniciando uma longa trajetória de serviço prestado ao poder público, marcada por dedicação, responsabilidade e compromisso. Além de sua atuação profissional, destacou-se também pelo trabalho voluntário voltado às crianças e adolescentes do município. Em 1989, fundou o Herculandinha Futebol Clube, projeto esportivo que incentivou a prática do futebol entre jovens, contribuindo para a formação esportiva e inúmeras crianças, elevando o nome de Herculândia para competições regionais e estaduais. A escolinha de futebol foi mantida por anos e, graças ao seu trabalho, muitos atletas estão jogando em grandes equipes.
O senhor Adelmo faleceu no dia 8/3/2025 e deixou como exemplo para nosso esporte a dedicação, o respeito e, acima de tudo, o amor pelo futebol. Dessa forma, a denominação do prédio da Secretaria Municipal de Esporte, com o nome Senhor Adelmo de Oliveira, representa uma justa homenagem a um cidadão que marcou sua trajetória pelo trabalho, dedicação e incentivo ao esporte de nosso município. Plenário Jovino Antônio Neves, 9 de março de 2026, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 33/2026. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que crie por decreto uma comissão especial de fiscalização urbana e obras inacabadas nesse município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. Vem apresentar esta propositura ao chefe do Poder Executivo para estudo de criar uma comissão especial de fiscalização de obras urbanas, por meio de decreto municipal. Para efeito desse decreto, especifica as comissões especial permanente, a nomeação de cargos ocupantes dos servidores efetivos e representantes da sociedade e do comércio para fiscalização de saúde pública. Chefe coordenador do Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, chefe coordenador de fiscalização do meio ambiente, chefe coordenador do Centro de Controle de Vetores, chefe coordenador de obras, chefe coordenador de planejamento urbano, chefe de coordenador de saúde, chefe coordenador da educação, representante da sociedade e representante do comércio. Diante da especificação da formação da equipe, o que se trata o decreto, amplia-se a autonomia de fiscalização de limpeza e controle de vetores e obras inacabadas no município de Herculândia. Por isso se faz necessário esta indicação. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 8 de março de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 34/2026. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que feche, cercar o terreno do posto de água com muro de alvenaria, laje, pré-moldadas ou alambrado, localizado na Rua Prudente de Moraes, nosso teto 2, próximo da linha férrea, bem como manter o portão de entrada sempre fechado, nesse município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. Vem apresentar esta indicação para o chefe do Poder Executivo, que tome as providências com o fechamento do terreno do posto de água do núcleo habitacional nosso teto 2, final da Rua Prudente de Moraes e próxima à linha férrea. Por todos os dias, os diversos horários, tem veículos particulares entrando e saindo do referido local, sem sabermos para qual finalidade esses veículos adentrarem nesse terreno, pois o portão já se faz um certo tempo que se encontra totalmente aberto, e no local tem uma estação com bombas de flúor para tratamento da água, por isso se faz necessário essa indicação. Plenário de sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 8 de março de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 35/2026. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, para que todas as suas proposituras indicadas de minha autoria nessa legislatura, de 1º de 2025 até o dia 8/3/2026, sejam reiteradas e reavaliadas com o objetivo de serem executadas nesse município de Herculândia, São Paulo. Justificativo. Vem apresentar essa indicação para que o chefe do Poder Executivo analise todas as proposituras de minha autoria, representada durante o ano de 2025 e de 2026, até a presente data. Tenho observado que as proposituras indicadas não têm sido atendidas. Espero que o chefe do Poder Executivo analise com carinho todas as indicações apresentadas, pois a maioria delas são solicitações da população, com o intuito de melhorias da cidade e que tem a necessidade de execução. Indicar é um princípio de instrumento legislativo que o vereador possui para interagir com o Poder Executivo, que são sugestões formais de melhoria, obras ou serviços de interesse público, para análise técnica e viabilidade da execução. As indicações servem de ponte entre as demandas da população e a Prefeitura Municipal. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 8 de março de 2026, Lorival Bonfim Rocha.
Solicita a leitura do requerimento de informação acerca da construção do posto de saúde situado na rua Genésio José dos Santos, bairro Bandeirantes, de autoria de todos os vereadores. Câmara Municipal de Herculândia, requerimento número 6/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo. Os vereadores que ao final subscrevem no uso de suas atribuições fundamentais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo regimento interno da Casa de Leis, vêm respeitosamente requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente pedido de informações acerca da construção do posto de saúde situado na rua Genésio José dos Anjos, bairro Bandeirantes. Segundo a constatação no local, fotos anexadas na justificativa, constatou-se que a obra se encontra paralisada, inacabada, apresentando sinais visíveis de deteriorização precoce e possíveis falhas estruturais. Segundo notícias por munícipes sobre as fundações dos muros externos, que colocam em dúvida a qualidade da execução e a segurança do futuro equipamento público, desta forma, requerer-se a administração municipal responda de forma clara e documentada os seguintes itens. Primeiro, a construção do posto de saúde foi iniciada? Quando a construção do posto de saúde foi iniciada? Qual o percentual atual da execução da obra? Existe um cronograma atualizado para a retomada e a conclusão definitiva dos trabalhos? Caso esteja paralisada, qual o motivo técnico ou jurídico? 2. A Secretaria de Obras tem ciência dos diversos pontos com sinais de infiltração nas paredes e nas lajes de edificação? Quais medidas corretivas serão exigidas das empresas responsáveis para sanar esse vício construtivos? Obtivemos relatos de munícipes alegando que o muro externo foi erguido sem a devida fundação, alicerce. Procede tal informação? Existe laudo de sondagem ou fiscalização que comprova a estabilidade estrutural do referido muro? Quem é a empresa executora e qual o valor total já pago pelo município até o momento? O termo de recebimento provisório ou parcial já foi emitido em alguma etapa? Há previsão para a finalização da obra? Assim, para que a Câmara possa exercer seu poder fiscalizador, requerer seja aprovado o presente requerimento. Herculândia, 12 de março de 2026. Os vereadores Cristian Rodrigues Araújo, João Severino da Silva, José Reinaldo de Carvalho, Lorival Bonfim Rocha, Marcelo Edgar da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Tatiana de Oliveira Campos e Vitor Henrique Costa. Justificativa. O presente requerimento funda-se na prerrogativa da fiscalização conferida ao Poder Legislativo pelos artigos 31 da Constituição Federal e pelas disposições correlatas da Lei Orgânica do Município de Herculândia. A construção de uma unidade de saúde no bairro Bandeirantes é uma demanda antiga da comunidade e envolve o emprego de vultosos recursos públicos e a interrupção ou atraso na entrega da obra não apenas priva a população de um serviço essencial de saúde, como também gera prejuízos ao erário devido à depreciação do que já foi construído. Vistoria, em loco. O relato de moradores apontam para a existência de graves patologias, como infiltrações acentuadas em diversos pontos da edificação. Tais problemas, se não sanados na fase de construção, podem comprometer a salubridade do ambiente hospitalar e gerar custo extra de manutenção precocemente. Causa especial de preocupação a denúncia dos munícipes acerca da suposta ausência da fundação do muro externo da unidade, a execução de elementos estruturais em desacordo com as normas técnicas da ABNT representa um risco iminente de desabamento, podendo atingir pedestres e moradores das advergências que configuram a omissão e responsabilidade civil do município. Diante do cenário de incerteza, faz-se imperativo que o Poder
Executivo Municipal apresente os laudos técnicos, cronogramas de retomada e as garantias de que a empresa contratada está sendo devidamente notificada para corrigir os vícios apontados. A transparência é o único caminho para assegurar que o dinheiro do contribuinte de Herculândia resulte em uma obra segura, funcional e duradoura. Pela relevância do tema e pelo impacto direto na saúde pública local, submeto este requerimento à apreciação dos nobres pares, contando com sua aprovação. Por tais motivos, os esclarecimentos desse requerimento são necessários. Herculândia, 12 de março de 2026. Ciência de todos os vereadores. Cristian Rodrigues Araújo, João Severino da Silva, José Reinaldo de Carvalho, Lorival Bonfim Rocha, Marcelo Edgar da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Tatiana de Oliveira Campos e Vitor Henrique Costa. Está em discussão o requerimento. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos nobres pares aqui presentes, aos que estão nos acompanhando online, aos funcionários da casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O presente requerimento, eu acho que nada mais é do que esclarecer algumas dúvidas que alguns munícipes e até mesmo os nobres vereadores têm em relação à execução da referida obra. É uma obra que também já tem aí um período de execução considerável, mas que vem apresentando aí e gerando várias dúvidas e questionamento à população. Então, o teor do requerimento refere a isso, para que elucide todos esses questionamentos. Boa noite, presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores, a vereadora Tati, a vereadora Renata online, funcionários da casa e todos que acompanham pelas redes sociais. Esse requerimento aí, a gente pede explicação porque o prédio lá está parado, muita infiltração em todos os cômodos, rachadura, várias rachaduras. O muro, eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, mas pessoas que moram lá, que conhece sobre obras, falou que aquele muro lá não foi a fundação perfeita. Então a gente está pedindo explicação, porque uma obra tão bonita, tão grande ali no bairro, não anda e está com um acabamento de maior qualidade ali também. Só isso, presidente. Está em votação o requerimento. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da moção número 01/2026. Moção de apoio à indicação 28/2026, de autoria do vereador Alexandre Escombate, do município de Tupã. Autoria Marcos Francisco da Silva Sanches. Câmara Municipal de Herculândia. Moção de apoio número 1/2026. Moção de apoio à indicação número 28/2026, de autoria do vereador Alexandre Escombate, do município de Tupã, São Paulo, que tem por objetivo a realização de estudos técnicos e a viabilidade visando a implantação de linhas aéreas regulares, tanto comerciais de passageiro quanto de transporte aéreo de cargas, com aeronaves de pequeno e médio porte, com origem e destino no município de Tupã, São Paulo, contemplando os voos para a capital do estado de São Paulo ou para outras regiões estrategicamente viáveis, bem como a ampliação e o fortalecimento da infraestrutura do aeroporto estadual José Vicente Faria Lima, de modo a atender operadores logísticos e do comércio eletrônico de grande porte, entre outros, fortalecendo a logística e o desenvolvimento regional. O vereador Marco Francisco da Silva Sanches vem na forma regimental apresentar
A presente moção de apoio à indicação número 28/2026, de autoria do vereador Alexandre Escombate, do município de Tupã, São Paulo, de acordo com as suas considerações abaixo. Considerando que a conectividade aérea com a capital e outros centros estratégicos retirará Tupã e Herculândia do relativo isolamento geográfico, facilitando a vinda de investidores e novos negócios. Considerando que o foco em aeronaves de pequeno e médio porte e tecnicamente viável e adequada à demanda atual, permitindo uma operação sustentável e frequente sem custos proibitivos de grandes jatos, considerando que o fortalecimento do aeroporto transformará a região em uma base de serviços, beneficiando não apenas o comércio, mas também o setor da saúde, transporte de insumos, paciente e o turismo de negócios. A Câmara Municipal de Herculândia, diante da relevância social e econômica da indicação número 28/2026, de autoria do vereador Alexandre Escombate, do município de Tupã, São Paulo, entende a necessidade de promover o estudo necessário para a viabilização da implantação de linhas aéreas regulares, tanto comerciais de passageiro quanto de transportes aéreos de carga, com aeronaves pequena e médio porte, com origem e destino no município de Tupã, São Paulo. Assim, requerer que, após aprovada a presente moção de apoio, seja encaminhada ao presidente da SPE Aeroportos Paulista e à ASP José Mário Lima de Freitas e ao diretor da concessionária, senhor Alexandre Cerqueira Silva, Herculândia, 24 de fevereiro de 2026. Marcos Francisco da Silva Sanches. Justificativa. A Câmara Municipal de Herculândia, no uso das suas atribuições legais, vem manifestar total apoio à iniciativa do Legislativo de Tupã, que pleiteia a viabilização de linhas aéreas regulares e a ampliação de infraestrutura do Aeroporto Estadual José Vicente Faria Lima. A necessidade desta medida fundamenta-se na urgente modernização do transporte regional. Atualmente, o desenvolvimento do Centro-Oeste Paulista encontra-se limitado pela dependência exclusiva do modal rodoviário para acesso aos grandes centros econômicos. A implantação de voos comerciais e de cargas, integrando nossa região e a capital e a outros polos estratégicos, funcionará como um catalisador de progresso. Para a Herculândia, o fortalecimento do aeroporto vizinho significa a isenção de nossa microrregião em uma rota logística privilegiada, a atração de operadores de e-commerce e o suporte a aeronaves de carga de médio porte trarão reflexos imediatos à arrecadação na oferta de empregos e na competitividade das empresas locais. Diante do exposto, esta Casa de Lei reconhece a relevância do pleito do vereador Alexandre Escombate, entendendo que o investimento no aeroporto de Tupã é um investimento no futuro de todos os municípios da região, pelo caráter visionário e pela viabilidade técnica da proposta. Submetemos a presente moção de apoio para deliberação e posterior encaminhamento aos órgãos competentes. Herculândia, 24 de fevereiro de 2026, Marcos Francisco da Silva Sanches. Está em discussão a referida moção. Quem for fazer o uso, fazer as inscrições. Está em votação a moção. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da moção número 02/2026, moção de apoio ao projeto de lei complementar número 108 de 2021, que tem por objetivo atualizar os limites de receita bruta anual para enquadramento do microempreendedor individual, de autoria do vereador Marcos Francisco da Silva Sanches. Câmara Municipal de Herculândia. Moção de apoio número 2/2026.
A moção de apoio ao projeto de lei número complementar número 108 de 2021, que tem por objetivo atualizar os limites da receita bruta anual para enquadramento do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte no regime do Simples Nacional, bem como instituir mecanismo de correção periódica desses valores com base na inflação. O vereador Marcos Francisco da Silva Sanches vem na forma regimental apresentar a presente moção de apoio ao projeto de lei complementar número 108/2021, de acordo com as considerações abaixo. Considerando que o projeto de lei complementar número 108/2021 é uma proposta mais aguardada por microempreendedores e pequenos empresários no Brasil, já que altera a lei complementar número 123/2006, com o objetivo central de atualizar os limites de faturamento anual para o enquadramento no regime do Simples Nacional e do MEI. Considerando que desde a sua última atualização o Brasil enfrentou períodos de inflação elevada, sem ajustes nos tetos, o empreendedor acaba sendo expulso de um regime tributário simplificado, não porque sua empresa cresceu em volume de produção ou lucro real, mas simplesmente porque o valor nominal dos seus produtos e serviços acompanhou a inflação. Considerando que a permissão para a MEI contratar um segundo funcionário, um motor direto de empregabilidade, pois multiplicando-se essa possibilidade pelos milhões de MEIs ativos no país, o potencial de redução da taxa de desemprego é significativo, especialmente para a mão de obra jovem ou menos qualificada. Considerando que, ao facilitar a manutenção de pequenos negócios, o Estado garante a subsistência de milhões de famílias, já que o Simples Nacional é uma ferramenta de justiça fiscal, pois reconhece que o pequeno empresário não tem a mesma estrutura administrativa de uma grande corporação para lidar com o sistema tributário complexo. A Câmara Municipal de Herculândia, diante da relevância social e econômica no ajuste de valores pretendido pelo projeto de lei complementar número 108/2021, entende a necessidade de acelerar sua tramitação e aprovação. Assim, requer-se, após aprovada a presente moção de apoio, seja ela encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados, para que tome ciência de apoio aqui concedido. Herculândia, 24 de fevereiro de 2026, Marcos Francisco da Silva Sanches. Justificativa. O projeto de lei complementar número 108/2021 representa um marco fundamental para a sobrevivência e o fortalecimento do empreendedorismo no Brasil. A proposta visa corrigir as distorções acumuladas que hoje impedem o crescimento de bases da nossa pirâmide econômica. Atualmente, o microempreendedor que ultrapassa o limite de faturamento de 81 mil, é submetido a um salto tributário desproporcional a essa parede fiscal. Desestimula o crescimento, incentiva a subordinação da receita e, em uma última análise, pune a eficiência do pequeno negócio. A elevação do teto para 130 mil suaviza essa transição e permite que o empreendedor foque na produtividade. Os limites atuais estão congelados há anos, enquanto os custos dos insumos, energia e logística sofreram altas significativas. A manutenção dos tetos antigos configura na prática um aumento indireto de imposto, pois o faturamento nominal sobe para cobrir a inflação, mas a margem de lucro real diminui. O PLP 108/2021 nada mais é do que uma medida de justiça monetária. A autorização para a contratação de até 2 empregados pela MEI é um dos pilares mais positivos da proposta, considerando que existem milhões de MEIs ativos no país. Essa mudança possui um efeito multiplicador com potencial de gerar milhões de novos postos de trabalhos formais, reduzindo a informalidade e o fortalecimento da previdência social. Micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras do país e as que mantêm a capital circulando dentro do município. Ao desonerar e desburocratizar esse setor, o PLP 108/2021 garante a manutenção da renda das famílias e a estabilidade econômica regional. Diante da relevância da matéria, requerer-se, após a aprovação desta moção pelos pares, seja enviada cópia da presente documentação ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, solicitando que o PLC 108/2021 seja pautado com urgência para votação definitiva.
Herculândia, 24 de fevereiro de 2026, Marcos Francisco da Silva Sanches. Está em discussão a moção de apoio. Quem for fazer uso, fazer as inscrição. Está em votação a moção. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do projeto de resolução número 01/2026, que dispõe sobre o reconhecimento de agenda institucional do mandato parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Herculândia. De autoria da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Herculândia, projeto de resolução número 1/2026, dispõe sobre o reconhecimento de agenda institucional no mandato parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Herculândia. A Câmara Municipal de Herculândia, no uso de suas atribuições regimentais e administrativas, resolve. Artigo 1º. Considera-se agenda institucional do mandato parlamentar o deslocamento do vereador para fora ou até mesmo dentro do município de Herculândia, quando destinado a tratar de assuntos de interesse público municipais tais como representação institucional do município, busca de recursos, convênios ou parcerias, reuniões, audiências ou tratativas junto aos deputados, órgãos estaduais e federais, participação em eventos oficiais, inaugurações, encontros institucionais ou atos públicos, articulação e da representação institucional no município, participação em sessões extraordinárias, reuniões institucionais ou atos oficiais convocados no âmbito do Poder Legislativo Municipal, ainda que realizados dentro do município. Artigo 2º. A agenda institucional caracteriza-se como atividade oficial, inerente ao exercício do mandato parlamentar, vetado o uso destas prerrogativas para fins de interesse pessoal, político, partidário ou de campanha eleitoral. Artigo 3º. O vereador deverá comunicar formalmente à presidência ou à mesa diretora a realização da agenda institucional, mediante a requerimento ou formulário padrão indicado, período de afastamento, local de destino e finalidade da agenda. Artigo 4º. Concluída a agenda institucional, o vereador deverá apresentar, em até 5 dias úteis, breve relatório de atividades, acompanhado de ao menos um dos seguintes comprovantes: certificado de participação ou lista de presença, ofício protocolado ou declaração da presença emitida pelo órgão visitado, registro fotográfico ou publicação em canal oficial que comprove a agenda, nota fiscais e deslocamento ou estadia, quando houver ônus para a Câmara. Artigo 5º. O reconhecimento da agenda institucional autoriza a Câmara Municipal, observada a disponibilidade orçamentária, a fornecer o suporte logístico necessário, como transporte oficial ou ressarcimento de despesas de viagem, conforme a regulamentação própria. Artigo 6º. A Câmara Municipal expedirá a declaração oficial, quando solicitada, certificando a realização da agenda institucional no mandato, para fins administrativos e de controles. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Herculândia, 9 de março de 2026. Todos os vereadores: Cristian Rodrigues Araújo, João Severino da Silva, José Reinaldo de Carvalho, Lorival Bonfim Rocha, Marcelo Edgar da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Tatiana de Oliveira Campos e Vitor Henrique Costa. Justificativa. A presente resolução tem por finalidade organizar e dar transparência às atividades exercidas pelos vereadores, quanto do cumprimento de agenda institucional no mandato, especialmente nos casos de deslocamento para fora do município de Herculândia. O exercício do mandato parlamentar não se limita às atividades realizadas no território municipal, sendo necessária, em diversas ocasiões, a realização de reuniões, audiências, eventos oficiais e tratativas junto ao deputado, órgãos estaduais e federais, com o objetivo de buscar recursos, firmar parcerias, fortalecer a articulação institucional e defender interesses do município.
A agenda institucional do mandato parlamentar também abrange a participação em sessões extraordinárias, reuniões institucionais e demais atos oficiais do Poder Legislativo, inclusive quando realizados no território municipal, sempre que necessário ao atendimento ao interesse do público. A ausência de normatização específica pode gerar interpretações equivocadas quanto a essas ausências, motivo pelo qual a presente resolução visa garantir clareza, segurança administrativa e transparência perante os servidores públicos, Poder Executivo e a população. Ressalta-se ainda que a agenda institucional do mandato parlamentar também compreende a participação em eventos oficiais, inaugurações e atos públicos, com a presença de autoridades, os quais se mostram relevantes para fortalecimento das articulações institucional e da representatividade do município, junto a outras esferas do governo. Trata-se de uma medida de organização institucional, que não cria privilégios ou benefícios pessoais, mas apenas reconhece formalmente atividades inerentes ao exercício do mandato parlamentar, fortalecendo o poder legislativo municipal. Herculândia, 9 de março de 2026, todos os vereadores. Está em discussão o projeto de resolução. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa, quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite a todos. Essa resolução, ela vem complementar aquela resolução para o uso do veículo, né? Isso aqui é para, como já fala aqui na própria justificativa, dando mais transparência, sendo muito mais organizado, para que toda a população tenha conhecimento e saiba dos procedimentos dos vereadores, né? Que o vereador às vezes vai para alguma determinada reunião ou mesmo a um encontro com algum deputado, mas tem população que não sabe qual que é a finalidade que a gente está indo, né? Então isso vem dar mais transparência. Eu acho que foi de grande importância essa resolução. Obrigado. Está em votação o projeto de resolução. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do projeto de lei legislativo número 03/2026, que institui o programa Escola Amiga do Agro, no âmbito do município de Herculândia e da outras providências, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha. Câmara Municipal de Herculândia. Projeto de lei do Legislativo número 03/2026. Institui o programa Escola Amiga do Agro, no âmbito do município de Herculândia e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o programa Escola Amiga do Agro no município de Herculândia, São Paulo, com o objetivo de promover a educação e a conscientização sobre a importância do setor agropecuário, promovendo o conhecimento e a vivência dos estudantes sobre a realidade local e nacional. Parágrafo único. As instituições de ensino poderão optar pela adesão ao programa conforme critérios próprios. Artigo 2º. O programa Escola Amiga do Agro tem como princípios: inciso 1º, a valorização do trabalho no campo e a importância do produtor rural. Inciso 2º, o incentivo ao conhecimento sobre as tecnologias e práticas sustentáveis no agronegócio. 3º, a promoção da segurança alimentar e nutricional. 4º, estímulo à inovação e ao empreendedorismo no setor agropecuário. 5º, integração entre a escola, a família e a comunidade rural. Artigo 3º. São objetivos do programa Escola Amiga do Agro. Primeiro, inciso 1º, incluir temas relacionados ao agronegócio no currículo escolar, de forma transversal e interdisciplinar. Segundo, promover visitas técnicas e atividades práticas em propriedades rurais
e empresas do setor. Terceiro, realizar palestras, seminários e workshops com profissionais e especialistas do agronegócio. Quarto, estimular a criação do projeto de pesquisa e extensão sobre temas relevantes para o desenvolvimento do setor. Quinto, aprofundamento sobre os processos das cadeias produtivas agropecuárias do Estado, com foco na valorização de suas atividades e das políticas públicas e destinadas ao setor agrícola. Sexto, aprofundamento sobre o processo de cadeias. Sexto, apoiar a formação de professores e gestores escolares para a implantação do programa. Sétimo, divulgar informações sobre a oportunidade de carreira no agronegócio. Oitava, fomentar a produção de alimentos saudáveis e valorização dos produtos locais. Nono, promoção de conhecimento sobre os saberes e as experiências e o cotidiano desenvolvimento socioeconômico. Décimo, preparação dos estudantes para torná-los cidadãos compromissados com a segurança alimentar e sustentabilidade socioambiental. E 11, valorização dos aspectos sociais e culturais da vida do campo. Artigo 4º. Para a implantação do programa Escola Amiga do Agro, o Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios e parceria com os órgãos e entidades públicas e privadas, como universidades, institutos de pesquisas, empresas do setor e associações de produtores rurais. Artigo 5º. As escolas municipais que aderirem ao programa Escola Amiga do Agro receberão um certificado de reconhecimento, que poderá ser utilizado como critério de avaliação e premiação. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário das sessões Jovino Antônio Neves, Herculândia, 12 de março de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Justificativa. O programa em apreço visa integrar a educação agrícola ao currículo escolar, permitindo que os alunos compreendam a importância do setor agropecuário para a economia e a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. A vivência no ambiente produtivo é essencial para enriquecer a formação dos estudantes. O setor agropecuário desempenha um papel estratégico tanto para os pais quanto para o Estado, tornando-se fundamental que ele seja reconhecido e valorizado nos processos educacional. A conexão entre o campo e a escola tem o potencial de proporcionar conhecimento, desenvolvimento, habilidades e despertar vocações ao longo da trajetória dos jovens. Além disso, o contato direto com a produção agropecuária pode corrigir percepções equivocadas sobre o funcionamento desse setor. A Escola Amiga do Agro contribuirá para ampliar a valorização do meio rural e da atividade agrícola, destacando-se o papel essencial dos agricultores e pecuaristas na produção de alimentos e no crescimento econômico local e nacional. Além disso, o programa promoveria maior conscientização sobre a segurança alimentar, sustentabilidade agrícola e a prática responsáveis, estimulando uma sociedade mais informada e engajada. Esta iniciativa também abriria caminho para a participação ativa das escolas no setor agropecuário local, fortalecendo as comunidades rurais e incentivando parcerias e projetos colaborativos que beneficiariam tanto os estudantes quanto os produtores locais. Por todo o exposto, peço o apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposta. Plenário das sessões Jovino Antônio Neves, Herculândia, 12 de março de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Solicita a leitura do projeto de lei número 14/2026, que consolida e autoriza o Poder Executivo a doar materiais inservíveis e da outra providências.
Desculpa aí, foi um erro aqui. Solicita a leitura dos ofícios números 7 e 8/2026. Prefeitura Municipal de Herculândia. Ofício número 7/2026. Referente ao ofício número 5/2026. Requerimento número 1/2026. Herculândia, 26 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 1/2026, de autoria de Vossa Excelência, por meio da qual são solicitadas informações acerca das providências adotadas por esta administração municipal para cumprimento da Lei Complementar Federal número 226/2026, conhecida como a Lei do Descongela, passamos a prestar os seguintes esclarecimentos pertinentes. Inicialmente, informamos que a administração municipal já determinou a abertura de estudos técnicos, contábeis e jurídicos, voltados à análise detalhada da aplicidade da referida lei no âmbito do município, bem como levantamento de dados funcionais, projeções, atuarias e simulações de impactos orçamentário e financeiro, observando rigorosamente os parâmetros legais vigentes. No que tange à previsão para o início da concessão dos direitos previstos na lei, esclarecemos que a implementação está condicionada à conclusão dos referidos estudos técnicos e à verificação da efetiva capacidade financeira do município. A administração trabalha com a possibilidade da implantação gradual, caso necessário, de forma planejada e responsável, assegurando o equilíbrio fiscal. O cronograma oficial será divulgado tão logo se consolide a finalização dos estudos e a eventual regulamentação complementar pertinente. Cabe ressaltar que recentemente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez um alerta ao município, jurisdiciando comunicado GP número 2/2026 que, na hipótese da edição da lei autorizativa prevista no artigo 8º-A da referida lei complementar, faz-se necessário demonstrar previamente a existência de recursos orçamentários, bem como de observar a compatibilidade da despesa com o planejamento orçamentário vigente, de modo a não comprometer a execução das despesas dantes planejada. Por fim, no tocante à possibilidade da regulamentação adicional por meio de decreto municipal, informamos que a questão está sendo avaliada em conjunto com o setor jurídico do município, caso se identifique aspectos da Lei Complementar Federal número 226/2026, que demande o detalhamento ou adequação à realidade local, tais como os critérios específicos da concessão, prazos, procedimentos administrativos e forma de comprovação, e será editado ao respectivo ato regulamentar, garantindo segurança jurídica tanto para a administração quanto para os servidores públicos municipais. A administração municipal reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilidade fiscal, assegurando que todas as medidas estão sendo adotadas em estrita observância à legislação vigente e aos princípios constitucionais da administração pública, notadamente a valorização dos servidores públicos municipais. Colocamos-nos às disposições para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessário. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Herculândia, ofício número 8/2026, referente ao ofício número 5/2026, requerimento número 2/2026. Herculândia, 27 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 2/2026, de autoria dos nobres vereadores Marcelo Edgar da Silva, Marco Francisco da Silva Sanches, Lorival Bonfim Rocha, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Tatiana de Oliveira Campos, João Severino da Silva, Cristian Rodrigues Araújo, Vitor Henrique Costa e José Reinaldo de Carvalho, que versa sobre as obras públicas atualmente em andamento e sob responsabilidade do Poder Executivo. Encaminhamos as informações em anexo. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Ofício número 2/2026, referente ao requerimento número 2/2026, Câmara Municipal de Herculândia, Obras Públicas. Contratação de empresa especializada em engenharia civil ou arquitetura para a construção de creche Escola Jardim Monte Rei no município de Herculândia, São Paulo, oriundos do processo número SEDUC PRC
2022-20.590 DM, Secretaria da Educação. Data oficial de início, 19/2/2024. Previsão de término, 19/5/2026. Valor total, R$ 4.651.470,99. Valor já pago, R$ 3.566.747,95. Recursos, convênio estadual. Aditivos de prazo. Execução. Divergência na planilha orçamentária da obra e análise do pedido de aditivos de serviços. Segundo, dificuldade na aquisição de reservatório de água, em razão da complexidade na logística de transporte e na dificuldade com fornecimento de entrega de materiais, como revestimentos, cimentos, agregados, telhas, contratação especializada para a fabricação de serralherias com esquadrilha especial, o que acarretou logística demorada e custosa. Terceiro, análise da segundo aditivo dos serviços não previstos anteriormente e maior incidência de chuvas. Contrato. Primeiro, atraso ocorrido pelo aterro que precisou ser executada pela contratada, por divergência na planilha orçamentária da obra e pela análise do pedido de aditivos de serviço. 2. Análise do segundo aditivo de serviço não previsto anteriormente, maior incidência de chuvas e finalização dos trâmites burocráticos para a entrega da obra e pagamento da medição final. Segundo, contratação de empresa especializada no ramo de arquitetura ou engenharia civil para a construção da unidade básica de saúde, bairro Bandeirante, no município de Herculândia, São Paulo, oriundos do termo de convênio número 10.270.01/2023, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Governo e Relações Institucionais, Secretaria de Governo. Data oficial do início, 4/6/2024. Previsão de término, 29/3/2026. Valor total, R$ 825.000. Valor já pago, R$ 425.040. Recursos, convênio estadual. Aditivos de prazo. Execução. Primeiro, atraso causado pela movimentação de terra, aterro e terraplanagem para nivelamento do terreno por parte da Prefeitura. Espera para instalação do padrão de entrada de energia e de ligação de água por parte desta Prefeitura. 2. Atraso significativo na entrega de materiais como cobertura, visto que não houve a entrega total das ferragens, limitando assim o desenvolvimento dos serviços internos e das calhas e rufos. Houve perda de mão de obra qualificada e dificuldade na manutenção do quadro profissional mobilizado para a execução. Contrato. Primeiro, atraso causado pela movimentação de terra para o nivelamento do terreno por parte da Prefeitura Municipal, o que comprometeu o início dos serviços estruturais, como a fundação e a instalação de infraestrutura básica. 2. Atraso significativo na entrega de materiais, como cobertura, visto que não houve a entrega total das ferragens, limitando assim o desenvolvimento dos serviços internos das calhas e rufos. Houve perda de mão de obra qualificada e dificuldade na manutenção do quadro de profissionais mobilizado para a execução. Necessidade de prazo para terminar os trâmites legais e administrativos relativos à vistoria das obras, processo de medição, conferências e efetivação dos pagamentos dos serviços. Terceiro, contratação de empresa especializada no ramo de arquitetura ou engenharia civil para a reforma do ginásio de esporte, Benedito Galina, Avenida São Paulo, esquina com a Rua Coronel João Duval, no município de Herculândia, São Paulo, oriundos do contrato de repasse número 9.300
número 931.045/2022, Ministério da Cidadania, Caixa. Data oficial do início, 24/6/2025. Previsão de término, 22/6/2026. Valor total, R$ 413.940,48. Valor já pago, R$ 64.077,98. Recursos, repasse federal. Aditivos de prazo, contrato. Na ordem do serviço não foi emitida até a data do aditivo 26/3/2025, visto que o recurso do contrato de repasse número 931.045/2022 pelo Ministério da Cidadania, Caixa, não havia sido liberado. Execução. O prazo da execução original não foi compatível com o porte da obra, sendo que a mesma possui vários serviços complexos, como pintura da quadra e uma altura elevada, demandando montagem de andames e cuidados específicos, como também assentamento de grande quantidade de piso e revestimento, onde o prazo mostrou-se curto. Quarto, contratação de empresa especializada no ramo de arquitetura ou engenharia civil para a reforma do terminal rodoviário, localizado na esquina da rua Augusto Ferreira de Castro com a rua Rui Barbosa, centro do município de Herculândia, São Paulo. Transferência especial número 057-112 da Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Data oficial do início, 8/11/2024. Previsão de término, 9/3/2026. Valor total, R$ 158.000. Valor já pago, R$ 110.047. Recurso, transferência especial estadual. Aditivos de prazo. Execução. Primeiro, alterações no serviço que seriam executados, causando alterações na planilha contratual, devido a modificações na utilização da rodoviária. 2. Necessidade de adequações nos serviços inicialmente previstos, as quais ainda se encontram em análise para atualização da planilha orçamentária. 3. Necessidade de finalização da guarita, pois não pode ser concluída, visto que houve atraso na liberação do espaço por causa da ocupação pelos funcionários do setor. Contrato. Alteração nos serviços que seriam executados, causando alterações na planilha contratual, devido às modificações na utilização da rodoviária. Necessidade de prazo para a tramitação final na questão da prestação de contas e no pagamento da medição. Quinto, contratação de empresa especializada no ramo de arquitetura ou engenharia civil para a construção de fossas sépticas para a implantação de sistema para tratamento de esgoto sanitário em residência no distrito do Marco 8, no município de Herculândia, São Paulo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obras, com recursos oriundos da proposta, número 090-320-22-014-860, Ministério da Fazenda. Data oficial do início, 12/11/2024. Previsão de término, 10/6/2026. Valor total, R$ 176.453,61. Valor já pago, R$ 172.942,18. Recurso, transferência especial federal. Aditivos de prazo. Execução. Primeiro, espera para a fabricação e entrega dos 33 biodigestores, pois os mesmos não foram encontrados à pronta entrega na região, sendo feito sob encomenda. 2. Chuvas ocorridas na região, que impossibilitaram o trabalho sobre o solo, atraso na liberação do acesso à residência por parte dos moradores e alteração no posicionamento dos biogestores. Terceiro, elaboração de um aditivo de serviços e valores referentes a serviços extra, que foram necessários para serem executados, tais como execução da tubulação de esgoto adicionais e elevação da caixa de alvenarias para a proteção dos biodigestores. Quarto, análise de aditivos de serviços extra que necessitaram serem feitos para melhores funcionamento do O 3 sistema. vai chamar depois de vocês, né? O 4, quer dizer, vai chamar depois de vocês. Contrato. Atraso na liberação da residência por parte dos moradores e alteração no posicionamento dos biogestores, sendo alguns como profundidades maiores que o projetado, necessitando de prazo para recebimento da obra e trâmites para liquidação de pagamento e medição final. Sexto,
contratação de empresa especializada no ramo de arquitetura e engenharia civil para reforma e revitalização da praça Rua Felipe Jorge, sem número, praça, no conjunto habitacional Pastor Pedro Biadola, Herculândia B, no município de Herculândia, São Paulo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obras, com recurso da transferência especial número 090-320-22-014-729-2, Ministério da Fazenda. Data oficial de início, 29/10/2025. Previsão de término, 22/3/2026. Valor total, R$ 150.999,89. Valor já pago, R$ 95.265,83. Recursos, transferência especial federal. Aditivos de prazo. Execução, paralisação dos serviços em razão do período de final de ano e ocorrência do períodos chuvosos. Sétimo, objetivo, contratação de empresa especializada no ramo de arquitetura ou engenharia civil para a construção de parque ecológico no sistema de lazer 2, conjunto habitacional Contador Davi Jorge, no município de Herculândia, São Paulo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, com recurso estadual oriundo do processo SJC, FID número 387 001 63/2023/72, convênio número 196/2025, Secretaria da Justiça e Cidadania e o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa de Interesses Difusos, FID. Data oficial do início, 11/2/2025. Previsão de término, 12/9/2027. Valor total, R$ 1.057.945,49. Não foi pago nada à empresa ainda. Recursos, convênio estadual. Oitavo, contratação de empresa especializada no ramo de arquitetura e engenharia civil para a construção de creche escola, padrão FNDE tipo 1 no Jardim Primavera, no município de Herculândia, São Paulo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obras, com recursos oriundos do termo de compromisso número 965-401/2024. FNDE, Caixa, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Data oficial de início, 22/1/2026. Previsão de término, 23/7/2027. Valor total, R$ 5.817.932,60. Não foi pago nada à empresa ainda. Recurso federal. Nono, contratação da empresa especializada no ramo de arquitetura ou engenharia civil para a construção da central de ambulância no município de Herculândia, São Paulo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, com recurso estadual oriundo do convênio número 001-457/2025, processo número 2025-00555, Secretaria da Saúde. Data oficial de início, 2/2/2026. Previsão de término, 3/7/2026. Valor total, R$ 293.300. Não foi pago nada ainda à empresa. Recurso, convênio estadual. Atenciosamente, Daniel Cruz de Souza, Departamento de Obras, Engenheiro Civil. Solicita a leitura do projeto de lei número 14/2026, consolida que autoriza o Poder Executivo a doar materiais inservíveis e da outras providências. Câmara Municipal de Herculândia. Comissões de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 14, de 11 de fevereiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo a doar materiais inservíveis e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar de forma direta à Associação de Agentes Ambientais de Herculândia, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sobre o número 19.431.895.001-47, concede na Estrada Municipal número 351, sem número, bairro Bandeirantes, CEP 17.650, nesse município de Herculândia, estado de São Paulo. Os materiais recicláveis descartados e classificados como inservíveis para a administração pública municipal. Parágrafo único.
A doação de que se trata o capítulo desse artigo tem por objetivo o fomento, a reciclagem, a proteção ao meio ambiente e a geração de trabalho e renda para os agentes ambientais do município. Artigo 2º. Para o efeito desta lei, considera-se materiais inservíveis os bens móveis que não possuem mais utilidades para a administração pública municipal, sendo seu reaproveitamento ou recuperação inviável economicamente ou inoportuno para interesse público. Parágrafo único. Inclui-se na definição de materiais inservíveis a título de exemplo. Primeiro, metais ferrosos e não ferrosos, sucata de ferro, alumínio e cobre. 2. Móveis de escritórios, mesa, cadeiras e armários, considerados irrecuperáveis. Terceiro, equipamento de escritórios, impressoras, computadores, telefones obsoletos e danificados. Quarto, equipamentos eletrônicos e seus componentes em fim de vida útil, lixo eletrônico. Artigo 3º. Os materiais serão previamente classificados como inservíveis por uma comissão de servidores designada para este fim, que emitirá um laudo de desfazimento. Artigo 4º. A doação será formalizada por meio do termo de doação, do qual constarão a descrição e a quantidade estimada dos materiais. Artigo 5º. A NB Birkirk deverá destinar os materiais recebidos em dotação exclusivamente para atividades de triagem, beneficiamento, reciclagem e comercialização, revertendo o resultado financeiro para a manutenção da associação e remuneração de seus associados. Artigo 6º. Caso a associação donatária não demonstre interesse nos materiais e objeto da doação no prazo a ser estipulado pela comissão ou manifeste seu desinteresse formalmente, fica o Poder Executivo autorizado a destiná-los a outra associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis no âmbito regional. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por meio de decreto esta lei. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Herculândia, 5 de março de 2026. Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Está franqueado o uso da palavra. Quem for fazer uso, fazer as inscrições. Quero falar de uma maneira meio breve, um resumido meio que rápido. A minha indicação de número 33, quando eu falo de a criação de uma comissão especial de fiscalização urbanas de obras inacabadas, e onde a gente incluiu aí pessoal da saúde, da educação, da sociedade, né, como de comércio, bom, enfim, justamente para que ver se as coisas começavam a andar melhor, né. Inclusive, essa indicação, ela calha com o requerimento de número 6 de todos nós nobres, né? Onde a gente solicita informações. Essa comissão seria, né, lógico que a gente pode, em uma outra indicação, adequar um pouco mais essa indicação agora, solicitando mais alguns requisitos que a gente pode se pensar nesse assunto. Porque a gente vê, que nem, por exemplo, o ofício de número 2 apresenta dados, aditivos e outros, fez um resumo geral de todas as obras, como anda, mas nós temos obras inacabadas que estão dando transtorno, como, por exemplo, dos biodigestores do Marco 8. Então, essa comissão, ela seria bastante importante para que ajudasse a fiscalização, que ajudasse, não nós vereadores, né, que ajudasse também a gente, não que a gente está querendo isentar dessa missão, mas que viesse complementar a gente, para que a gente tivesse mais força para, né, cobranças e para que executasse com mais habilidade essas obras, né. Então fica aí o meu
a minha solicitação, espero que analise com carinho, né? Que seria bastante interessante. E a indicação de número 34, que eu peço para cercar o terreno do poço d'água do nosso teto 2, ele hoje totalmente aberto, onde veículos adentram dia e noite e entram com veículos lá para dentro, a gente não se sabe para qual finalidade, e inclusive é contra a lei CETESBI, por exemplo, não permite que seja aberto. Então, seria nesse intuito para ver se a gente tem um pouco mais de tranquilidade, né? Porque é onde tem casa de máquina que faz o tratamento da água daquele setor, ou seja, de uma boa parte do município. Então, é mais ou menos nesse sentido, espero que tenha bastante carinho, que olha aí por essas indicações, que olha pelas solicitações de todos nós, nobres vereadores, porque são todas importantíssimas para a melhoria do município. Tá, obrigado. Boa noite, senhor presidente, os demais nobres vereadores, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste aí pelo Facebook. Também quero comentar sobre a indicação que eu fiz aqui, sobre a homenagem ao senhor Adelmo. Seu Adelmo, né, grande conhecido aí na parte do esporte. Essa indicação, eu tive uma conversa com o secretário de esporte, o Marcelo Mussum, e aonde a gente teve essa ideia de poder estar homenageando o seu Adelmo, né, que é um grande exemplo aí do nosso esporte. E a gente viu que na Secretaria de Esporte, né, não tem o nome, e seria uma homenagem muito justa, né, para o seu Adelmo. Aí depois eu entrei em contato com os familiares para a gente estar conversando, e estou fazendo essa indicação para o prefeito, para que ele possa atender. Acho que o nosso amigo João, em 2014, também tinha feito uma homenagem ao seu Adelmo em vida, e hoje aqui a gente também quer deixar esse marco aí no esporte, para uma pessoa que tanto se dedicou ao nosso futebol, às escolinhas, e graças a Deus a nossa cidade aí é conhecida no esporte, que ele teve essa grande participação. Então a gente está indicando essa indicação ao prefeito, tenho certeza aí que ele vai poder atender a gente aí e poder colocar essa homenagem justa ao seu Adelmo, que seria ali na Secretaria de Esporte. Uma boa noite. Boa noite, mais uma vez. Como o nobre vereador Marcelinho falou, né, homenagem mais do que justa para o seu Adelmo. Né, em 2014 tive o privilégio de fazer uma homenagem para ele em vida. Né, o seu Adelmo foi um pioneiro no ramo esportivo para nós. Né, desde criança a gente participou da escolinha, viremos adulto, e junto com ele tem que... mais que justa a homenagem. E falar também da indicação do vereador Lorival sobre o alambrado nos postos de água do nosso município, não só o do nosso teto, mas tem vários postos abertos que deveria ser alambrado também, do vereador. Parabéns pela sua indicação. Só isso, presidente. Nada constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para explicação pessoal. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Quem vai fazer uso? Tá indo aqui. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 30/3/2026. E uma boa noite a todos.